Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, João Batista viu Jesus, que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu dizia: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. João deu mais este testemunho: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é que me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Terminadas as festas do Natal, a Igreja entra agora num novo tempo litúrgico que nós chamamos o tempo comum. Isto é um tempo muito longo, são 34 semanas e é interrompido, vai ser agora interrompido em fevereiro por causa da Quaresma e da Páscoa, e depois do Pentecostes voltamos a ele. É esse o motivo pelo qual os padres usam a casula verde, que diferencia de todas as outras, não é? Por razões clubísticas, obviamente, mas porque é o tempo da esperança, o tempo da continuidade, portanto é por isso que se escolheu esta cor para simbolizar o tempo comum. Não é uma pausa, não é um descanso, não é um nada para celebrar, mas pelo contrário, este tempo comum ensina-nos o ritmo da comunidade. Que é semanal. Nós, quando lemos o Novo Testamento, a partir do dia de Páscoa e depois nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que o ritmo da reunião cristã, dos cristãos se reunirem, é semanal. Jesus ressuscita no dia de Páscoa, 8 dias depois, portanto, a comunidade cristã respeitou sempre o primeiro dia da semana, ao qual demos até o nome cristão de domingo, para o dia do encontro, o dia de nós nos reunirmos para celebrarmos a ressurreição de Jesus com a celebração da Eucaristia. De tal maneira que nós portugueses, ao contrário dos outros países, até cristianizamos os nomes dos dias da semana. Nós não chamamos ao domingo o Sunday, o dia do sol. Nós chamamos domingo, dies dominica, o dia do Senhor. Nós cristianizamos este dia, assim como nos outros dias da semana. Nós não demos, nós portugueses, ou os de língua portuguesa, não demos os dias da semana como dias dos planetas, como Monday. Eu pareço aquele agora da internet a explicar as coisas. Não é Monday, dia da lua, mas segunda-feira, por respeito ao domingo. Por isso é que a segunda-feira não é primeira-feira. É que no dia da primeira-feira, que seria o domingo, não há feira, não há trabalho, não se comercializa nada. Por isso é que nós começamos a semana ao domingo. Portanto, dizer ao domingo bom fim de semana é errado, porque a semana já começou hoje, é domingo, e amanhã já entramos na segunda-feira. Nós interrompemos esta primeira-feira, equivalente ao domingo, como não dia de feira, mas dia dedicado a Jesus. Portanto, o domingo não é o dia do lucro, o dia da feira, o dia do comércio, mas o dia de Deus. É o dia do descanso, podemos descansar, obviamente, e devemos descansar. Até o Papa Leão XIII, não o XIV, o Leão XIII, quando iniciou com a encíclica Rerum Novarum a questão do trabalho humano, estávamos a falar da industrialização, o Papa Leão XIII exigia o domingo como dia de descanso. Se nós não somos máquinas, nós precisamos de descansar, e o domingo é o melhor dia para o cristão descansar. Como digo, os primeiros cristãos e a liturgia ensina-nos a respeitar o domingo, o dia do Senhor, para celebrarmos esta Páscoa semanal. É o nome mais antigo que nós temos da celebração do domingo, era a Páscoa semanal, era a Páscoa anual,
que nós celebramos cada Páscoa, mas em cada semana alguns cristãos chamavam a Páscoa semanal, a Eucaristia. E para nós, obviamente, nós não concebemos o domingo sem missa. Temos até o ditado que diz, não há sábado sem sol, domingo sem preguiça, domingo sem missa e segunda sem preguiça. É mau os padres ao domingo terem preguiça. Não há sábado sem sol, domingo sem missa e segunda sem preguiça. Para nós cristãos não há maneira de celebrarmos o domingo a não ser celebrando a Eucaristia, celebrando o dia do Senhor. Durante o tempo comum nós fazemos uma leitura mais seguida dos textos da Bíblia. Começamos agora a ler de uma maneira mais seguida o Evangelho de São Mateus, hoje ainda é São João, mas a partir da semana que vem começamos a entrar a sério no Evangelho de São Mateus. O Evangelho vai ser sempre a referência de cada domingo e a partir daí a primeira leitura vai ser sempre de acordo, mais ou menos, com o Evangelho. Porque há aqui um princípio na leitura da Bíblia que é o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento. Ou seja, à luz do Novo Testamento, Jesus é que é a chave de leitura de todo o Antigo Testamento. E é por isso que quando aqui no Evangelho se fala de que Jesus é uma pessoa cheia do Espírito Santo, na primeira leitura ouvimos Isaías a dizer que Jesus era a luz das nações, esta luz que ilumina, este Espírito de Jesus que ilumina todo o mundo. E a segunda leitura, como começámos a ouvir hoje, nos próximos domingos, vai ser da primeira carta aos Coríntios, de São Paulo aos Coríntios. O Evangelho de hoje narrou-nos mais um encontro de Jesus com João Batista, depois de Jesus ter sido batizado. João, que veio preparar o caminho do Senhor, uma figura que nós valorizamos muito no Advento. João, que batizou Jesus nas águas do Jordão, como lembrámos a semana passada. É agora João que nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João finaliza assim a sua missão. Como ele próprio vai dizer, é preciso que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Ou como disse no Evangelho, passou à minha frente porque era antes de mim. João Batista vê cumprida a sua missão. Agora, se nós continuássemos a ler o Evangelho, ele ia ser preso e depois ia ser morto. João hoje faz-nos duas apresentações de Jesus. Diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também diz que Jesus é aquele que vem batizar no Espírito. E se na semana passada nós dissemos que o batismo de João não tinha nada a ver com o nosso batismo, a não ser o símbolo da água, hoje sim percebemos a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Jesus é este homem cheio do Espírito Santo, aquele sobre quem o Espírito Santo desce e permanece e que agora nos batiza e nos configura a Ele. Pelo batismo nós configuramos-nos com o próprio Jesus. E esta é a grande diferença. João, ao batizar as pessoas, convidava-as a mudar de vida. O batismo de Jesus, no qual nós todos fomos batizados, faz-nos entrar numa nova vida, um novo renascimento, entrar na grande família dos que se sentem amados e perdoados por Deus. Nós não somos mergulhados nas águas do Rio Jordão, mas somos mergulhados no Espírito de Jesus. O batizado, cada um de nós, tem de sentir na sua vida este amor incondicional e misericordioso de Deus para com cada um de nós, para com todos. Como se lê até no Antigo Testamento, numa profecia de Jeremias, amei-te com amor eterno. Isto nós nunca podemos esquecer. Por mais revoltados que andemos, por mais zangados que possamos estar com Deus, por muito mal que a vida nos corresse, nós cristãos temos este mantra que podemos usar sempre. Não esquecer nunca aquilo que Jesus nos diz. Amei-te com um amor eterno. Nós amamos enquanto estamos aqui, mas Deus ama-nos com um amor eterno. E Jesus vai mostrar-nos isso mesmo. O seu amor por nós é tal que deu a vida por nós, para que nós tivéssemos uma vida eterna e pudéssemos receber este amor eterno. Veio para tirar o pecado do mundo e não os pecados do mundo. Atenção, Jesus não vem tirar os pecados do mundo, senão era só aquelas asneiras que nós vamos fazendo.
João Batista apresenta Jesus aquele que vem tirar o pecado do mundo. O pecado do mundo. E que pecado é que é este? É um mundo ou uma vida sem Deus. Este é o grande pecado do mundo. É querer viver sem Deus. Este pode ser o nosso grande pecado. Vivermos sem Deus. E podemos ser batizados, e podemos ser católicos, e podemos ser praticantes, e podemos viver sem Deus. E podemos viver sem Deus. Deus pode não fazer parte da nossa vida, não é automático. Tem que haver da nossa parte um esforço por entrarmos no Espírito de Jesus Cristo para que haja esta transformação e eu possa viver à maneira dele e como ele quer e não tanto como eu quero. Então qual é o pecado do mundo? É um mundo ou uma vida sem Deus. Este é que é o nosso maior pecado e este é o grande pecado do mundo. E nós percebemos bem que o mundo sem Deus é um mundo que se autodestrói. Nós percebemos bem que a nossa vida sem Deus perde o seu sentido autêntico, que Santo Agostinho tão bem resumiu numa frase que nós todos conhecemos: criastes-nos para vós, Senhor, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Nós não fomos criados para vivermos sem Deus. Nós fomos criados para Deus e estamos aqui ansiosos enquanto o nosso coração não estiver outra vez junto do coração de Deus. O pecado do mundo sente-se quando não há amor, quando não há paz, quando não há entendimento, na reconciliação. Sentimos este grande pecado do mundo nas injustiças, na cultura da morte, na normalização da cultura do descarte, em que quem não lucra está a mais e dá prejuízo. Isto cada vez é mais grave nas nossas sociedades, porque quando nós entramos numa lógica do lucro, do dar lucro, do valer a pena, quem já não lucra, quem já não vale a pena, é descartado, é posto de lado. Quando nós nos vamos apercebendo dos maus tratos do próximo, na indiferença em relação ao desumanismo que vamos vendo e diante do qual às vezes nós encolhemos os ombros. Este é o grande pecado do mundo, porque é um grande sinal da ausência de Deus. Ainda há poucas semanas o Papa Leão, confrontado com um problema nos Estados Unidos da América, em que essas pessoas declararam um grande anti-aborto, mas a favor da pena de morte, o Papa Leão dizia: bem, estranha-me muito que um católico seja tão contra o aborto e tão a favor da pena de morte, porque estamos a falar de vida. É isto que nós temos que perceber. O grande pecado do mundo é um mundo sem Deus, um mundo sem valores. E isto é que estraga e envenena as nossas relações e o verdadeiro progresso do mundo, que não está na tecnologia, nem nos avanços da ciência, mas sim da maneira como nós nos tratamos e nos comportamos uns com os outros. É por isso que nós não fomos mergulhados nas águas do Jordão, mas mergulhados no Espírito de Jesus, para renunciar a este espírito do ódio, da violência, da inimizade e querermos renascer continuamente para o amor e para o serviço do bem. Jesus é o Cordeiro de Deus, o servo que agora, como dizia a primeira leitura, é a luz das nações, ou seja, a luz que as nações precisam, a luz que nós precisamos para vivermos em Deus e para Deus. Começamos hoje, como dizia no início da missa, uma semana importante na vida dos cristãos. A semana de oração pela unidade dos cristãos. Não sei se têm noção de quantos cristãos somos no mundo. Agora é fácil que a gente pergunte ao ChatGPT e ele, em 2 segundos, diz-nos quantos somos. Então ele disse-me que somos quase 2,5 bilhões. 1/3 da população mundial usa o nome cristão, identifica-se com o cristianismo. Não estou a falar católicos, estou a falar cristãos. Portanto, 1/3 da humanidade acredita e segue Jesus. Mas a realidade é que nós não vivemos todos unidos. A história da Igreja
quando olhamos para ela, vê que ao longo desta sua história houve divisões, pelo menos duas grandes divisões. Uma no século XI, em que o mundo ocidental se separou do oriental, ou o oriental se separou do ocidental. Estarmos aqui agora a atribuir culpas não vale nada, não ajuda no restabelecimento. Portanto, houve uma divisão em 1054 com o mundo oriental, que deu origem aos famosos ortodoxos, que nós conhecemos os ortodoxos. Portanto, eles dividiram-se no século XI. E depois tivemos no século XVI uma segunda grande divisão com Martinho Lutero, e que deu origem ao que nós chamamos hoje os protestantes, que se subdividiram em muitas outras igrejas e seitas a partir daí. Portanto, Jesus, isto é que é o importante, Jesus não quer os seus irmãos divididos. Jesus não nos quer divididos. Nenhum pai de família gosta de ver os seus filhos a não falarem uns com os outros, divididos e desunidos. A mesma coisa na religião. Jesus não quer que os seus discípulos andem divididos. Jesus não quer que os seus discípulos andem a acusar-se uns aos outros. Jesus não quer que os seus discípulos andem de costas viradas e a prejudicarem-se uns aos outros. E é por isso que, além das várias atividades que já várias igrejas cristãs vão promovendo, na ação social, na solidariedade, em estudos também conjuntos, também desde o século XIX que existe esta semana de oração pela unidade dos cristãos. Ou seja, todos nós cristãos podermos rezar pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos faça caminhar unidos. Obviamente que é uma utopia nós pensarmos que vamos ser todos católicos, não é? Porque há uns assim muito fervorosos que agora tem que ser tudo católico porque os outros é que erraram todos. Não é isso que se trata. O que se trata aqui é de nós percebermos que temos um mesmo espírito. Há um espírito que nos une. Cada um tem o seu feitio, nós não podemos voltar atrás na história. Temos as nossas tradições, nós católicos temos as nossas, os ortodoxos têm as deles, os protestantes têm os seus ritmos, as suas... Mas lemos o mesmo Evangelho. Rezamos o mesmo credo. Como diz a canção do Rui Veloso, é mais o que nos une que aquilo que nos separa. E dá pena que os cristãos se ataquem acusando o que é que os separa, em vez de não se agarrarem àquilo que os unem. É mesmo triste. Ver, porque eles é que têm a culpa. Porque se não fossem eles. Porque eles é que estão... O que é que isso interessa? Vamos pegar naquilo que nos une. Vamos fortalecer os laços que nos unem. E podermos ser todos unidos e usarmos verdadeiramente o nome de cristãos. Em vez de nos culparmos uns aos outros, em vez de andarmos a ver quem é que está mal e quem é que está bem, sejamos irmãos, unidos a Jesus, que é este nosso irmão comum. Vamos então pedir ao Senhor o dom da unidade, a felicidade da união. Peçamos também o seu Espírito para termos a força de nos mudarmos e assim irmos mudando o mundo. E que Jesus, a luz das nações, ilumine sempre o caminho da nossa vida. Que assim seja.